Bom dia ou boa tarde, irmãos e irmãs em Cristo, conforme o lugar onde estiver a escutar-nos. Estão em sintonia com a Rádio Verida. E a partir deste momento, vamos dedicar o nosso tempo à celebração da Santa Missa Dominical em língua portuguesa. E convidamos-vos, irmãos e irmãs, a acompanhar-nos e, ao mesmo tempo, participar nesta celebração eucarística. Celebração da missa como ação de Cristo e do povo de Deus é o centro de toda a vida cristã. E nele Deus, pela sua misericórdia, purifica a humanidade. Celebramos hoje o 13º domingo comum. A cruz é a libertação. Por ela Cristo salvou a humanidade. O homem santifica-se no sofrimento, maior ou menor, do dia a dia. Ele faz parte integrante da vida. Vida que é dom gratuito de Deus e de que o homem hoje pode dispor, nos planos individual e comunitário. Não é destruindo-se que o homem se liberta, mas sim aceitando em toda a plenitude da sua exigência a boa nova de Cristo, que é caminho para a vida. Ele próprio é vida. Pelos caminhos da esperança, unidos no amor, vamos ao encontro do Senhor. Pelos caminhos da esperança, unidos no amor, vamos ao encontro do Senhor. Pelos caminhos dos homens, Cristo lançou a semente, palavra de vida e terra para saciar as gentes. Pelos caminhos da esperança, unidos no amor, vamos ao encontro do Senhor. Pela estrada de Emmaus, ante a glória desejada, cantemos o dom de sermos companheiros de jornada. Pelos caminhos da esperança, unidos no amor, vamos ao encontro do Senhor. Antes de anoitecer, partilhemos este pão, que é sinal de vida em Cristo, penhor de nossa união. Pelos caminhos da esperança, unidos no amor, vamos ao encontro do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E nesta celebração da missa, rezamos por Maria de Lourdes Vieira, Encarnação da Silva, Maria do Rosário Rodrigues, Maria José de Ponte, Maria dos Anjos e por todos os membros das suas famílias, pedindo graças e bênçãos de Deus. E rezamos pelos doentes, pelos nossos familiares e amigos, pelos nossos benfeitores e por todas as pessoas que pediram as nossas orações, pedindo graças e bênçãos de Deus. Rezamos pelas almas do purgatório, especialmente as mais abandonadas, imploramos, Senhor, a vossa misericórdia. Vamos reconhecer os nossos pecados, pedir perdão, para assim podermos celebrar dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados
confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que pela vossa graça nos tornastes filhos da luz, não permitais que sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas que permaneçamos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis. Certo dia, o profeta Eliseu passou por Sunem. Vivia lá uma distinta senhora que insistiu em convidá-lo para a sua mesa. A partir de então, sempre que passava, era ali que ela ia tomar alimento. A senhora disse ao marido: estou certa de que é um santo homem de Deus, este que passa continuamente na nossa casa. Vamos, pois, mandar-lhe fazer no terraço um pequeno quarto com paredes de alvenaria, onde possa, quando ele vier à nossa casa, poderá lá ficar. Um dia chegou Eliseu e foi ficar a esse quarto para repousar. Depois perguntou ao seu criado, Secoacase, que podemos fazer por esta senhora? Coacase respondeu: infelizmente, ela não tem filhos e o marido é de idade avançada. Eliseu replicou: chama-la. O criado chamou-a e ela ficou à porta. Disse-lhe o profeta: por esta época, no próximo ano, terás um filho nos braços, palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. E eu canto para sempre a bondade do Senhor. Eu canto para sempre a bondade do Senhor. Cantarei eternamente a bondade do Senhor. De geração em geração anunciarei a sua fidelidade. O Senhor disse: a graça foi edificada para sempre. Foi fundada sobre os céus
a felicidade, a fidelidade. E Eu canto para sempre a bondade do Senhor. De todos o povo que sabe glorificar-vos, caminhará no Senhor à luz do vosso rosto. Será o vosso nome o seu júbilo dia a dia, e a vossa justiça o seu orgulho. Eu canto para sempre a bondade do Senhor. Porque vós sois a sua honra e a sua força. Pela vossa graça exaltaos o vosso poder. O Senhor é a nossa salvação. O Santo de Israel, o nosso Rei. Eu canto para sempre a bondade do Senhor. Leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos. Meus irmãos, todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Sepultámo-nos com ele pelo batismo na morte, e assim como Cristo ressuscitou dos mortos por meio da glória do Pai, também nós caminharemos numa vida nova. Se nós morrermos em Cristo, acreditamos que também viveremos com ele, pois sabemos que uma vez ressuscitado dos mortos, Cristo já não pode morrer. A morte já não tem domínio sobre ele pela morte, sempre ao passo que na vida na terra vive para Deus. Assim, também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sois a raça eleita, sacerdócio dos reis, nação santa. Proclamais as maravilhas daquele que vos chamou das trevas à sua luz admirável. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz para me seguir, não é digno de mim. Quem encontrar a sua vida, há de perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, há de encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quer receber um profeta, por ele ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quer receber um justo por ele ser justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der de beber, nem que seja
um copo de água fresca a um desses pequenos, por ele ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. A hospitalidade é uma das virtudes humanas e cristã que mostra o nosso respeito para as outras pessoas e para Deus. Se que nós respeitamos as outras pessoas, é que também respeitamos Deus. E na sua omnipotência, Deus pode servir de alguém para vir visitar-nos na nossa simplicidade humana. E o que nós ouvimos aqui na primeira leitura, que diz, o profeta Eliseu passou numa certa casa e numa altura em que as pessoas se encontravam a descansar. Então, enquanto o profeta descansava, a senhora dona da casa ofereceu-lhe comida e convidou-lhe para que sempre que passasse por aquele lugar viesse descansar na sua casa. E a recompensa de tudo isto aqui, o que ele recebeu de todo esse bom trabalho que ele fez para o profeta Eliseu. Então o profeta diz no fim, no próximo ano, por esta época, terás um filho. É aquilo que ele perguntou ao seu servente, que diz, o que essa senhora precisa? O que esta família precisa? Que posso pedir a Deus para que Deus lhes ajude? Então o servente diz, eles não têm filho, eles não têm criança. Então o profeta disse, então, para aquele senhor, para aquele casal, no próximo ano, para esses tempos, vocês terão um filho. Isto foi uma grande alegria para eles. O que significa que também para nós, muitas vezes, fazemos esse sacrifício, às vezes para as pessoas que às vezes nos vemos. Até este aqui é um pouco diferente, porque este que ela viu que este aqui era um profeta. Este é o homem de Deus, é um homem diferente de nós. Mas às vezes há aquelas pessoas que nós vemos, essas são pessoas que nós às vezes as pessoas chamam de marginais, são pessoas desgraçadas, é um pobre, não sei o quê, é uma pobre pessoa. E temos a hesitação de ajudar-lhes. Porque uma pobre pessoa, o que pode fazer de nós? Não há. Mas é esse onde Deus está. O sentido do batismo é a transformação de ser humano em ser divino. Pelo batismo, a graça de Deus vem habitar em nós, conforme habitou na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Isso que são as palavras que o apóstolo São Paulo diz, todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte e ressurreição. Assim passamos a viver uma vida nova na graça de Deus. Essa vida nova que temos por Jesus é uma vida permanente na presença de Deus para sempre. Portanto, de termos sido nascido como criação de Deus, como criaturas que Deus fez, quando recebemos o batismo, a nossa vida já fica transformada. Tomamos a parte na vida divina, na vida de Deus, que é aquilo que nós chamamos, ficamos já santificados, ficamos já purificados do pecado humano.
E assim, a nossa vida, depois do batismo, tem de tomar uma direção diferente daquilo que nós éramos antes. A vida do homem é sempre uma procura contínua da vontade de Deus. A nossa vida, depois do batismo, depois de conhecermos que já somos purificados para sermos chamados filhos de Deus, tem que ser uma contínua permanente de fazer a vontade de Deus. Mas identificar-se essa vontade de Deus no meio de nós não é uma coisa fácil. Jesus nos alerta de que Deus está presente no teu irmão. Jesus nos chama a atenção, dizendo que esse Deus que tu, às vezes, está à procura, esse Deus está presente na pessoa do teu irmão. Aquilo que Jesus diz assim: aquilo que você fizer a esses pequenos, aquilo que fizesse, você poder fazer a estas pessoas simples, é a mim que estás a fazer. É a Deus que você está a fazer essas coisas. Pronto. É aí nós vemos a presença de Deus na nossa vida, nas pessoas simples, os nossos irmãos e irmãs. Na história da revelação de Deus aos homens, o amor para o próximo desempenha uma grande função. Tanto os profetas e o próprio Jesus mostrou-nos com grande claridade de que, na realidade, o homem é a imagem de Deus. O homem é a imagem de Deus. Nós podemos esquecer isso muitas vezes quando vemos o pobre, quando vemos o desgraçado, o chamado marginal. Quando nós vemos também, podemos dizer também, quando nós vemos os criminosos, esses que não respeitam a vida de outras pessoas, às vezes nós podemos já tirar a imagem de Deus nessas pessoas. Mas vamos nos reconhecer de que, mesmo quando Deus criou os anjos, alguns dos anjos ficaram rebeldes contra Deus. Mas é neste sentido que, nestes anjos que ficaram rebeldes, há outros anjos que ficaram perfeitos, que ficaram sempre atentos para fazer a vontade de Deus. Isso também, como nós também, se nós vivemos, podemos ver a imagem de Deus no nosso irmão, no nosso próximo. Vamos também entender que a maldade que existe ao nosso redor é algo que nos faz lembrar o que é importante para nós como cristãos, como filhos de Deus, respeitar o teu irmão como imagem de Deus. Quem vos recebe a mim, diz Jesus, recebe aquele que me enviou. Quem receber estas crianças, diz Jesus, quem recebe estas crianças, recebe a mim, Jesus Cristo. E quem recebe Jesus Cristo, recebe o Pai, o Criador de todos. E por isso, a nossa vida sempre temos que ter em mente de que tudo que nós fizemos, estamos a fazer pela vontade de Deus, para o bem comum de nós mesmos e do próximo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado,
ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho, é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professa um só batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, com a força que nos vem da nossa fé em Deus, façamos subir até ao Pai, o nosso Deus Criador, as nossas súplicas, as nossas orações por todos os homens e mulheres de boa vontade, e digamos todos: ouvi, Senhor, a nossa oração. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Para que Deus confirme a Santa Igreja na fé, na esperança e na caridade, até à vinda gloriosa do Cristo Salvador. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Para que os homens saibam acolher os estrangeiros, os mais pobres e os excluídos, e recebam em recompensa a vida eterna. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Para que os pais apreciem e respeitem a vocação própria dos seus filhos e estes não desprezem os conselhos dos seus pais. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Para que todos os recém-batizados alcancem a maturidade da fé e vivam para Deus que os chamou. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Para que a misericórdia infinita de Deus Pai perdoe as nossas faltas de bondade e dê aos defuntos a companhia dos santos. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Senhor, o nosso Deus, fonte de todos os bens e origem de tudo quanto temos e somos, ensinai-nos a reconhecer os benefícios que recebemos da vossa liberdade e a louvar-vos com a voz e com a vida que temos, glorificar o vosso Filho Jesus Cristo. Nós vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Graça admirável foi a graça que me deste. Eu tão pecador e tu, Senhor, tão meu amigo e tão meu Pai. Eu que não sabia onde achar a minha paz. Hoje sou feliz e tenho a paz e muito mais. Sei que me perdi quando escutei outras palavras. Todos me diziam que é feliz quem segue sempre o coração. Mas meu coração já me enganou mais de uma vez. Hoje eu quero ouvir o sentimento e a razão, Fui tão insensato que escolhi o meu pecado. Eu sabia o certo e o errado, mas teimava em arriscar.
Tive o que eu queria, mas perdi a minha paz. Hoje eu me possuo e não desejo nada mais que a tua paz. Quando eu te deixei, também deixei de ser pessoa. Fui perdendo a graça e o equilíbrio quando quis viver sem ti. Já nem te buscava e já nem tinha religião. Hoje eu rezo muito e tenho mais, eu tenho a paz no coração. Oremos para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, de tuas mãos este sacrifício para a honra e glória do seu nome, para nosso bem e da sua santa Igreja. Senhor, o nosso Deus, que assegurais a eficácia dos vossos sacramentos, fazei que esse serviço divino seja digno do mistério que celebramos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre, toda parte, por Jesus Cristo, vosso amado Filho, nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos, os arcanjos e os santos, todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vamos usar a oração eucarística número 3. Oração eucarística número 3. E vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificai todas as coisas por Jesus Cristo, vosso amado Filho, nosso Senhor e nosso Salvador, e com o poder do Espírito Santo. E vós não cessais de reunir para vós um povo santo, que de um extremo ao outro da terra vos oferece uma oblação pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos hoje o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. E na noite em que Jesus ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, o abençoou, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei todos. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, o abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei todos. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da nossa fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. E celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão ao céu, esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Senhor, olhai benignamente para a oblação da vossa igreja e vede nela a vítima que nos reconciliou convosco e fazer que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. E o mesmo Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos, os gloriosos mártires e todos os santos, São Domingos, São João Maria Vianney, São Tiago, São Filipe, Santa Bernadette de Lourdes, Santa Josefina Baquita, o Beato Bento Daçoa, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Miguel, São Gabriel, São Rafael Arcanjos, os santos anjos da guarda, São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João, evangelistas e apóstolos, São Pedro e São Paulo, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. E por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Leão XIV. O nosso bispo e cardeal Stephen Brisley, todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. E atendei benignamente, Senhor, as preces desta família, desta comunidade, que vós dignaste reunir na vossa presença. Reconduzidos a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos, e rezamos pelas intenções de Maria de Lourdes Vieira, Maria do Rosário Rodrigues, Maria de Encarnação da Silva, Maria José de Ponte, Maria dos Anjos e todos os membros das suas famílias. Pedimos, Senhor, as vossas graças e bênção. E rezamos pelos doentes, por todas as pessoas que pediram as nossas orações, pelos nossos familiares e amigos, e os nossos benfeitores, para que o Senhor lhes conceda as graças e bênçãos que precisam. E rezamos pelas almas do purgatório, especialmente as mais abandonadas. Imploramos, Senhor, a vossa misericórdia. Lembrai-vos, Senhor, dos nossos irmãos e irmãs defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolheis com bondade, Senhor, no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles internamente a vossa glória. E esperamos que, quando enxugardes todas as lágrimas dos nossos olhos, e vendo-vos tal como sois, Senhor, o nosso Deus,
Seremos para sempre semelhante a vós, Senhor, e cantaremos sem fim os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso amado Filho, nosso Senhor e nosso Salvador, que por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estamos na presença do Senhor, nosso Deus, como seus filhos. E vamos rezar naquelas palavras que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Dai ao mundo a paz de nossos dias, de modo que, ajudado pela vossa misericórdia, vivamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. O vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, e dai-nos a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. E a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos ameia. Saudemo-nos na paz e no amor de Cristo. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Piedade de nós e dai-nos a paz. Tende piedade de nós e dai-nos a paz. Tende piedade de nós e dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. És o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, eu serei salvo. Não podemos caminhar com fome e sem amor. Dá-nos sempre deste pão de corpo e sangue, Senhor. Comamos todos deste pão que o Pai do céu nos dá. Pão que todos nos traz força e luz no longo caminhar. Não podemos caminhar com fome e sem amor. Dá-nos sempre deste pão de corpo e sangue, Senhor. Nós somos peregrinos teus, Senhor. Vamos
Senhor nosso Deus, concedei-nos que o corpo e o sangue do vosso Filho Jesus Cristo, oferecidos em sacrifício e recebidos em comunhão, nos dê a verdadeira vida, para que, unidos convosco em amor eterno, demos frutos que permaneçam para sempre. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós vos agradecemos, Senhor, por todas as pessoas que dedicaram este tempo para a celebração da Santa Missa que chega até vocês. E agradecemos em especial, obrigado pela equipe da Rádio Vereda que traga esta mensagem até junto de vós, para que o Senhor lhes concede as suas graças e bênçãos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoa-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanha. Demos Graças a Deus.